Glória a Deus. A paz do Senhor para quem eu não vi. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu quero que você abra comigo lá em Atos capítulo 9. Nós vamos ler uma história muito conhecida, mas que hoje eu gostaria que nós olhássemos para essa história por um ângulo diferente. É a história de Saulo, e a maioria de nós conhecemos a sua história, a história da conversão desse homem. Nós sabemos o que aconteceu com ele ali, no caminho de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus, e logo depois desse encontro, Saulo fica cego. Então, ele está elevado até uma casa, e ali ele está esperando, sem saber o que ia acontecer. E nesse momento, Deus vai lá do outro lado e chama Ananias. Então eu quero que você acompanhe o que diz o texto a partir do 10, nós leremos até o 19, e diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Feche os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus amado, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor. Muito obrigada, Deus, por escolhermos a melhor parte, que é estar na Tua presença e sermos, Deus, alimentados pela Tua palavra. Obrigada, Deus, porque nós sabemos o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós estamos aqui, Deus, porque nós reconhecemos o Senhor como Deus da nossa vida. Nós estamos aqui, Jesus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e ainda fará. Muito obrigada pelo privilégio que temos de estar na presença do Senhor. Neste momento, Deus amado, a Tua palavra, ela será falada para a Tua igreja. E Deus, eu me disponho como a serva do Senhor, a Tua serva, Deus, como instrumento do Senhor. Por favor, usa a minha vida, usa-me, capacita-me, Espírito Santo, para que conforme eu for falando, o Senhor vá testificando no coração dos Teus filhos. Que tudo aquilo que for dito nessa noite seja testificado pelo Senhor, haja mudança, haja transformação, haja prática da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. Em nome de Jesus, nós consagramos este tempo ao Senhor e pedimos a Ti, Espírito Santo, fica conosco, toca nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar.
texto ele é tão maravilhoso, porque ele fala, né, da conversão de Saulo, que se tornou Paulo, né, a mudança, a transformação completa na vida, né, deste homem, desse servo, depois do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, para tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que Deus fez, Jesus vindo, tendo aquele encontro com Ele, nós paramos para pensar e Deus não poderia ter feito tudo sozinho? Deus não poderia ter feito... Jesus veio, teve um encontro com Ele, transformou a vida dele, mudou tudo daquilo que ele pensava, o modo dele pensar. Então o Senhor não podia também ter tirado a cegueira? Deus poderia. Não precisava ter acontecido dessa forma. Mas o mais lindo é que Deus ele quis usar uma pessoa. Ele quis usar a vida de Ananias para que Ananias fosse instrumento de Deus na vida de Saulo. E aí, nós podemos entender já de início algo tão maravilhoso, que nós não podemos esquecer que o nosso Deus, o cuidado dele nas nossas vidas, pode muitas vezes, e eu posso até dizer que talvez na maioria das vezes, vai chegar através de pessoas. Deus pode cuidar de nós, e Ele cuida de nós diretamente. Mas muitas vezes o Senhor vai usar pessoas para cuidar de nós. Pessoas para nos tratar, pessoas para nos ensinar. Assim como Ele fez com Ananias. Através da vida de Ananias, Paulo, no caso era Saulo, depois Paulo foi abençoado. E é justamente sobre isso que eu quero que nós possamos parar e perceber ao longo dessa história, conforme eu for falando. E a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos dessa história, da lição que nós podemos tirar, é que Saulo, ele precisava de alguém que se aproximasse dele. Quando Ananias, ele ouve o nome de Saulo, o primeiro sentimento que vem no coração dele é o quê? O medo. Porque ele conhecia a história daquele homem. Ele sabia quem era Saulo, da onde que ele vinha e o que ele fazia. Então, o primeiro sentimento que há ali, quando Deus fala com Ananias, eu creio que tenha sido o medo. Até porque, quando nós lemos lá no 13, o versículo 13, ele até fala com o Senhor. Ele diz assim: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quem era Saulo? Saulo era perseguidor dos cristãos. Ele aprendeu a ser assim. Ele foi ensinado a ser assim, que o correto era matar os cristãos. E ele fez isso. Muitos foram mortos. Então Ananias, ele está ali olhando para aquele homem da forma como ele havia ouvido falar. Mas Deus, ele estava olhando para aquilo que ele ia fazer na vida de Saulo. Ananias, ele estava olhando para o passado de Saulo, mas Deus estava olhando para o futuro. E assim é o Senhor comigo e com você. Às vezes as pessoas podem falar muitas coisas, às vezes as pessoas têm muitas informações, não sei se são informações, ou às vezes as pessoas falam coisas de nós, ou têm percepções de nós, de muitas formas. Mas o que mais importa para mim e para você, precisa ser aquilo que Deus pensa de mim e de você. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E aquilo que Ele vai fazer, se eu e você permitirmos. E mesmo com todo o argumento
momento ali, no versículo 13 de Saulo, de Ananias, tentando convencer Deus de que quem era aquele homem, como se Deus não soubesse, né? Ele justificando ali, falando para o Senhor, como se Deus não soubesse quem ele é. E aí Deus manda o quê? No versículo seguinte, Deus fala: Ananias, vai. E mesmo com medo, Ananias foi. Ele escolheu obedecer. Então ele entra naquela casa, ele impõe as mãos sobre a vida daquele homem, e ele diz algo que muitas vezes eu e você não falamos. Ele diz: irmão Saulo. Então você pensa, mesmo Ananias conhecendo quem era aquele homem, mesmo ele tendo todo o medo que talvez ele estivesse tendo ali, ele olha para aquele homem, ele coloca a mão sobre ele, debaixo de obediência daquilo que Deus deu como direção, e o chama de irmão. E ali naquele momento, ele precisa começar a enxergar aquele homem, não como ele enxergava, mas como Deus enxergava. E ali, Saulo já passa de perseguidor para um irmão, para alguém que estava sendo transformado por Deus. E aqui nós falamos da última ministração, e eu comentei sobre isso, eu deixei até anotado aqui para que nós relembrássemos. Nós falamos sobre como é fácil nós olharmos para alguém e julgarmos. Como na maioria das vezes acontece assim. Só de olhar alguém chegando, principalmente quando algum visitante ou alguém que está chegando agora ali no seu meio, seja no trabalho, seja na igreja. É muito fácil nós olharmos para a pessoa e julgarmos, às vezes pelo jeito, às vezes pela roupa, às vezes pela forma de falar. E aí, quando nós começamos a conhecer a pessoa, a andar junto, a estar ali convivendo com aquela pessoa, aí sim nós vamos tirando as conclusões corretas de quem de fato ela é. E às vezes você olha e fala assim: eu não gosto daquela pessoa, mas quando você a conhece, a sua opinião ela muda, e você mesmo você passa a falar: nossa, às vezes você fala até para a pessoa mesmo: eu não gostava de você não, mas agora eu te conheço. E foi assim que aconteceu com aquele homem, quando ele chegou até ele e olhou para ele. E ali ele começou a olhar com os olhos de Deus na vida de Saulo. E assim precisa ser comigo e com você, quando nós olhamos uns para os outros. Nós não podemos olhar, eu não posso olhar para alguém com o olhar da Rose, mas eu preciso olhar para alguém com o olhar de Cristo. Como você tem olhado para as pessoas? Quais têm sido os pré-julgamentos que você tem feito, baseado talvez naquilo que você ouviu, ou talvez nas conclusões precipitadas que você tirou? E isso é muito sério diante do Senhor. E eu sei também, e tem um ponto aqui que eu preciso colocar quando nós falamos de pessoas, porque talvez alguns podem estar até pensando sobre isso, e é verdade. Nem sempre será possível caminhar junto com todas as pessoas da mesma forma. Infelizmente. Até porque, às vezes, há pessoas que não querem que ninguém se aproxime delas. Então, você não tem como se aproximar de alguém que não quer aproximação. Também é verdade que, às vezes, as atitudes e comportamentos
da pessoa acabam afastando os outros. Isso é fato. Isso vai acontecer. Não tem jeito. Mas nós também precisamos olhar para nós, para dentro de nós, e reconhecer quando algo em nós precisa mudar. Na verdade, esse é um trabalho que nós temos que fazer diariamente, é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Olhar para dentro de nós. Pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e veja se há algum mal, como diz a palavra, e tire, se houver. Mas quando nós nos colocarmos diante da presença de Deus e fazermos esse pedido ao Senhor, precisa haver de fato esse desejo em nosso coração, de que de verdade o Espírito Santo sonde o nosso coração e veja se há algo ali que precisa tirar. Será que eu estou vendo com os olhos de Deus? Será que eu estou olhando para as pessoas com os olhos corretos, que são os olhos de Deus? Ou eu estou olhando com os meus olhos? Porque comunhão não é apenas esperar que o outro se aproxime. É também permitir que Deus transforme em nós aquilo que impede a aproximação. Não tem como haver comunhão entre uma pessoa e outra se não houver essa aproximação. E não tem como haver essa comunhão se eu e você não permitirmos que o outro se aproxime, que o outro me conheça. E às vezes nós vivemos de uma forma onde nós, ao invés de deixar, de permitir que as pessoas se aproximem, nós afastamos as pessoas. Só que daí há uma consequência disso, porque nós vamos deixar de viver aquilo que o Senhor sonhou para a tua igreja, que é uma igreja vivendo em comunhão, uma igreja onde um cuida do outro, onde um se importa com o outro. Mas voltando ali para Ananias, talvez se ele tivesse olhado apenas para o passado de Saulo, ele não teria ido até ele. Mas ele a escolha em obedecer ao Senhor, a direção do Senhor, a ordem do Senhor. Ele foi e se aproximou daquele homem. Qual tem sido a minha e a tua escolha todos os dias, diante do que diz a palavra de Deus? Hoje eu quero trazer você a pensar o tempo todo sobre isso. Qual tem sido a minha e a tua atitude? Qual tem sido o meu nível e o teu nível de obediência à palavra de Deus, a tudo aquilo que ela fala para nós, como filhos, como servos do Senhor? Será que eu tenho sido obediente somente naquilo que é bom para mim? Naquilo que eu entendo ser bom ou correto? Ou eu tenho de fato sido obediente e feito tudo aquilo, me esforçado pelo menos? Será que há temor no meu coração, de uma forma que eu entenda a palavra e eu olhe e eu busque todos os dias ali, mesmo às vezes sem entender, mas apenas obedecendo? Talvez Ananias aqui, ele não estava entendendo aquilo que Deus estava fazendo. Não sei, talvez nem se ele acreditava que algo ia acontecer com aquele homem, mas ele escolheu obedecer e se aproximou de Saulo. Então foi possível que Deus usasse a aproximação de Ananias junto daquele homem, que era conhecido como o perseguidor, para cuidar e transformar por completo a vida de Saulo. E Saulo não foi o único
Há na palavra também um outro texto que mostra onde Deus coloca pessoas ao lado de outra para cuidar e sustentar. E eu quero que você abra comigo lá em Êxodo, no capítulo 17, para que eu e você possamos entender que há momentos que nós precisamos que alguém sustente as nossas vidas. E ali a partir do 8 até o 13, nós vamos ver agora na NBV, e diz assim: então Israel foi atacado pelas forças de Amaleque em Refidim. Moisés deu estas ordens a Josué: escolha alguns homens e lute contra os amalequitas. Amanhã ficarei no alto do monte, segurando a vara de Deus. Josué fez o que Moisés mandou e lutou contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Presta atenção. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava o braço, os amalequitas venciam. Quando Moisés sentiu o peso das mãos, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, e Moisés ficou sentado nela. Arão e Hur ficaram sustentando as mãos dele, um de cada lado, de modo a permanecerem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército de Amaleque ao fio da espada. Aqui nessa história, Israel estava numa batalha e Moisés subiu junto com Josué e o exército deles lá. Então sobe junto com eles Moisés, Arão e Hur. E a direção que ele recebeu do Senhor era que ele tinha que ficar lá com a vara, o bastão lá em pé. E enquanto ele permanecia com aquela vara levantada, os israelitas estavam vencendo aquela batalha. Mas se ele abaixasse, mudava. Os amalequitas começavam a vencer. Então ele tinha que ficar o tempo todo com a mão levantada. Só que pense, eu não sei você, mas se eu ficar aqui 5 minutos, eu já não estou aguentando. Então você imagina aquele homem lá, eu não sei quanto tempo durou aquela batalha, mas ele tinha que ficar lá. E chegou uma hora normal. Moisés era um homem, ele cansou, ele era um líder, mas ele era homem e ele cansou. E talvez nós olhamos e pensamos, mas Deus poderia ter dado uma outra direção, poderia ter falado algo com Moisés, até porque ele era quem comandava tudo, ele era o cara. Mas o que Moisés precisava era da ajuda das pessoas, daqueles que estavam ali com ele. O que Moisés precisava era que eles o sustentassem. E foi isso que aconteceu. Sem ele falar, foi essa a atitude daqueles 2 homens. Eles talvez poderiam ficar ali e falar: ué, mas você não é Moisés? Talvez se fosse ele e você, até haveria julgamentos. Mas não é ele que disse que ele é o cara? Poderia até ter havido críticas. Mas eles escolheram o cuidado. Eles escolheram ajudá-lo. Eles escolheram estar ali e dar a mão. Não afastar, não criticar, não julgar. E quando nós olhamos para esse texto, ele nos mostra uma coisa muito simples.
que eu e você precisamos entender que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos das pessoas ao nosso lado, e que nós precisamos das pessoas, muitas vezes, em alguns momentos, sustentar as nossas mãos. E isso nos leva lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, que ele diz assim: partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Nós não temos como resolver os problemas das pessoas, verdade. Nós não temos também, muitas vezes, a resposta para aquilo que a pessoa está querendo naquele momento. Mas uma coisa nós podemos e devemos fazer como igreja do Senhor, que é estar perto quando o outro precisar. Isso cabe a mim e a você, igreja. Esse é o nosso dever como igreja, estar perto. Também nós podemos, como igreja, ouvir o outro, orar pelo outro, encorajar o outro. Nós podemos ajudar a sustentar suas mãos quando o dia não vier, quando as coisas estiverem ruins, difíceis. Mas aí eu te pergunto, isso é possível sem uma vida de comunhão? Sem um relacionamento como igreja? Sem andarmos perto uns dos outros? Sem nos conhecermos e sem permitir que nos conheça? Não tem como. Porque nós, querendo ou não, haverá dias em que nós seremos o sustento do outro, seremos a força do outro, seremos o braço do outro, mas haverá dias também em que eu e você precisaremos ser sustentado pelo outro, cuidado pelo outro. E isso foi o que aconteceu com aqueles homens. Moisés era o líder deles. Moisés dava a direção, Moisés cuidava, Moisés direcionava. Moisés era quem falava com Deus e trazia a direção. Mas ele também chegou um momento que ele precisou de ajuda. Ele precisou das pessoas. E ele recebeu. Olha que o que nós vimos nessas duas histórias foi então Saulo precisando que alguém se aproximasse dele. E depois Moisés precisando que alguém o sustentasse ali a sua mão, ajudasse para que elas permanecessem em pé. E nas duas situações, não era Ananias cuidando de Saulo, ou Arão e Ur cuidando de Moisés, mas era Deus cuidando de Saulo através da vida de Ananias. E era Deus cuidando de Moisés, ajudando Moisés através da vida de Arão e Ur. E mais uma vez, fica esse ensino para nós, que Deus usa pessoas para cuidar da minha e da sua vida. Deus usa pessoas para cuidar de mim e de você. Se eu e você permitirmos. E aqui, então, nós podemos
entender melhor o propósito daquilo que nós temos falado ao longo dessas quartas-feiras, que é o Evangelho no lar. Porque já foi falado aqui, e nós batemos nessa tecla, nós iremos bater sempre nessa tecla, até que entre o nosso entendimento, que não é apenas um método da igreja ou mais uma programação que foi colocada, e muito menos, como o pastor bem disse na quarta-feira passada, um ponto de pregação, mas é um lugar de comunhão. E quando eu e você olharmos dessa forma, vai mudar tudo. Quando nós entendemos que aquele lugar é para nós termos comunhão uns com os outros, é para nós conversarmos, nos conhecermos, tirar dúvidas sobre a palavra, orar um pelo outro, conversar sobre, talvez, depois daquele momento, poder conversar ali, um com o outro, chorar, nos alegrar. Quando nós temos esse entendimento, que é esse lugar que o Senhor deseja que nós tenhamos, cada casa onde nós nos reunimos, vai ser diferente estar ali, vai ser prazeroso estar ali, e vai haver crescimento, vai haver relacionamento, e o cuidado, ele vai passar a ser automático, porque à medida que eu conheço o outro, que eu me relaciono com o outro, vai gerando intimidade, eu vou conhecendo, e até o amor, ele vai aumentando, o carinho vai aumentando, a preocupação vai sendo maior, a empatia com o outro vai sendo maior, e o cuidado passa a ser natural. E quando nós caminhamos perto, fica mais fácil de nós percebermos quando o outro não está bem, quando o outro está cansado, quando o outro está com algum problema. Porque você começa a conhecer, e só de olhar você já sabe. Você começa a perceber se aquela pessoa está passando por um dia mal, ou ela mesma. Ali ela passa a ter essa liberdade de falar, e a confiança que se vai gerando um com o outro, vai levando a pessoa a se abrir. Então ela vai se expondo e vai colocando ali. E quando nós vamos conhecendo tudo aquilo que está se passando um com o outro, aquilo que Gálatas diz ali para nós, passa a ser possível nós vivermos na prática. Porque não tem como partilhar as dificuldades e problemas uns dos outros se não houver esse relacionamento, se não houver essa proximidade com as pessoas. E como nós, como igreja, não vamos ter esse relacionamento, como nós, como igreja, não vamos viver em comunhão uns com os outros, não pode ser assim. Não deve ser assim. Não é isso que o Senhor espera de nós, como igreja, como povo de Deus, que vivamos assim. Senão não faria sentido toda a direção que nós recebemos da palavra. E talvez hoje você seja salvo e precise de um Ananias na sua vida. Talvez hoje você seja Moisés e precise de um Arão e um Hur na sua vida, te ajudando a permanecer firme, a prosseguir. Ou ainda talvez
tenha colocado alguém na sua vida, perto, para que você seja essa pessoa na vida do outro. Mas aí, você precisa fazer uma escolha, assim como Ananias fez, de obedecer a Deus e se aproximar do outro, de obedecer a Deus e ir, de se importar com o outro. Eu não sei, alguns nós conhecemos mais de perto, outros ainda não. Eu não sei como é você diante das pessoas. Eu não sei o que se passa no teu coração quando está relacionado às pessoas. Eu não sei qual tem sido o teu sentimento quando nós falamos do Evangelho do Lar. Eu não sei se você tem participado ou como você tem se sentido participando. Mas uma coisa eu sei: o que Deus espera de nós como igreja. E você também sabe. A verdade é que nós sabemos tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Nós temos sido ministrados por ela. Aqui, toda quarta, todo sábado. E se você tem buscado ao Senhor no secreto, o Senhor tem falado com você, tem te dado direção, tem te puxado a orelha. Mas a verdade é que a escolha em obedecer, ela cabe a mim e a você. Então não estou aqui te dizendo o que você deve, ou o que você deve ou não deve fazer. Que você deve estar ali em alguma casa participando ou não. O propósito aqui é trazer ao entendimento daquilo que o Senhor espera de nós como igreja. E como igreja do Senhor, Ele espera que nós andemos em comunhão. E não há como andarmos em comunhão apenas estando aqui. Não há como cuidarmos, não há como vivermos Gálatas 6:2 e partilharmos das dificuldades, dos problemas, levarmos a cargas, como algumas versões falam uns dos outros, sem andar perto, sem amar, sem cuidar, sem se importar. E enquanto a igreja do Senhor não entender isso, talvez ela estará dividida, uns andando debaixo da direção e outros não. E aí está tudo bem, porque o tratar de Deus, Ele é individual. E à medida que nós vamos permitindo, o próprio Espírito Santo vai tratando todas as coisas dentro de nós. E vai nos levando ao entendimento daquilo que Ele espera de nós, como igreja, como corpo de Cristo. Que nós possamos ser essa igreja. O ministério de louvor pode subir. Que nós possamos ser um lugar onde ninguém precisa carregar as suas dificuldades e os seus problemas sozinho. Que nós tenhamos quem nos sustente, quem nos ajude, mas que nós sejamos também essa pessoa que seja o sustento e ajude o outro, que se importe um com o outro. E que o Senhor, Ele possa nos
ajudar de verdade a ter esse cuidado um com o outro. E esse é o propósito que precisa acontecer dentro de cada lar onde nós nos reunimos. O propósito não é apenas estar ali, não apenas se reunir e compartilhar algo, não. É muito mais profundo do que isso. É a comunhão e o cuidado que nós precisamos ter uns com os outros. Se isso acontecer, nós viveremos outro nível de evangelho. Mas para isso, eu e você precisamos estar dispostos a sermos obedientes àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você consegue entender isso? Você consegue mesmo entender isso? Feche os teus olhos. À medida que essa canção ela for sendo ministrada, eu quero que você possa olhar para dentro de você e fazer uma análise rápida de quem é você. Diante do Senhor, diante da palavra dele, diante de tudo aquilo que nós temos recebido, temos ouvido, você tem escolhido obedecer ao Senhor, mesmo muitas vezes sem entender, mesmo muitas vezes com medo, inseguros, desconfiados talvez, mas escolhido obedecer ao Senhor em tudo aquilo que a palavra dele diz. Entenda, se você hoje é salvo e precisa que alguém se aproxime de você, você precisa permitir essa aproximação. Você precisa buscar estar perto do outro. Se você talvez é Moisés e precisa que alguém seja o teu sustento, sustente as tuas mãos, segure as tuas mãos, te ajude, você precisa permitir que as pessoas se aproximem de você. Você precisa se aproximar das pessoas. Ou talvez, se você é aquele que Deus tem colocado pessoas perto de você, para que você seja na vida delas um Ananias, ou talvez um Arão, um muro. Qual tem sido a sua atitude? Você tem obedecido ao Senhor e você tem permitido que Deus te use? Você tem se importado com as pessoas? Você tem amado o teu irmão, assim como a palavra